Olá, gente. Boa tarde. Quero dizer a vocês que eu estou aqui, como sempre, né, ao vivo, no estúdio da Vibe Mundial aqui na Paulista. Vou atender vocês no segundo bloco, para quem já conhece o programa, vou atender vocês pelo Facebook, né, a live do Facebook da Vibe Mundial, quem quiser estar entrando por lá. Nome completo, data de nascimento. No primeiro bloco, a gente sempre bate um papinho. Eu peço a vocês que compartilhem a live, deem seus likes, isso é muito importante para nós, porque esse trabalho que a gente faz, a gente quer abraçar, quanto mais gente a gente abraçar é melhor, quanto mais a gente tocar o coração do outro é melhor, né? A gente sempre fala, bate aquele papinho no primeiro bloco, que é importante, porque a espiritualidade, ela aborda diversos assuntos, né? Do nosso dia a dia, a nossa vida, né? E viver é isso, a gente vive aventuras e aventuras, a vida é encantada ao mesmo tempo, muitas vezes ardilosa, dolorida, né, para muitas pessoas, e a gente busca sempre trazer um equilíbrio, trazer uma palavra aqui nesse microfone para tocar teu coração, para poder falar um pouquinho com você, né, de energia, dos orixás, né, daquilo que você sente, daquilo que você pensa e daquilo que está acontecendo no momento na sua vida. Então, e no segundo bloco, para quem quiser estar ligando para cá, eu estou com o jogo de búzios na mão, né? É 0 operadora 11 3171 0221 ou 0 operadora 11 3262 4490. Eu peço a vocês que compartilhem a live. Vou fazer aqui uma passagem bíblica, né? Para a gente entrar no nosso programa hoje com o pé direito. E aí a gente já começa a bater um papinho. Mas aqui sentado comigo, a esta mesa, está também quem vai me trair. Lucas 22, né? É uma passagem bíblica. Que Jesus Cristo sabia que seria traído. Hoje a gente vai falar de traição. E aí a gente pergunta assim... Muitas vezes a gente faz perguntas que a gente tenta entender, né? A gente quer entender muita coisa. Jesus Cristo foi traído e numa mesa ele disse que seria traído por um daqueles 12 apóstolos que estavam ali. Eles achavam que não ia acontecer isso, né? E todos eles ali, um olhando para o outro e dizendo, como assim? Como alguém pode trair Jesus, né? Aquele que era o Messias, aquele que estava ali pregando a palavra de Deus. Mas será que a traição de Jesus também estava no plano divino? Será que era uma situação que ele não podia mudar, que ele, sabendo como ele fez a revelação, ele sabia que seria traído e não pôde mudar isso? Então, muitas vezes na vida da gente, a gente também não pode mudar muita coisa, né? A traição de Jesus Cristo mostra pra gente a traição que Jesus Cristo sofreu pela atitude de Judas Iscariote, mostra pra gente que tem situações que às vezes faz parte do plano de Deus na nossa vida, né? E a traição é uma coisa que dói muito. A gente, quando fala de traição, você vê, Jesus Cristo foi apontado, né, por Judas Iscariote, ele foi indicado, né, por um beijo, né? Ele identificou Jesus através de um beijo. Ele beijou a face de Jesus, né, para mostrar quem era aquela pessoa que eles estavam buscando, que eles estavam procurando naquela época, há 2000 anos atrás. Então, quando a gente fala de traição, quando a gente toca nesse assunto, fala assim, nossa, eu fui traído, como dói, porque dilacera a alma. A falta de lealdade de um ser humano faz com que a gente fique sangrando por dentro, né? A gente nunca espera a traição. A gente nunca espera essa dor que muitas vezes ela fere a alma. As pessoas elas ficam com a autoestima baixa, né? Elas ficam dilaceradas, machucadas por dentro, doloridas, e por muito tempo, porque a gente não consegue tirar de nós isso, né? Tem pessoas que criam traumas da traição,
e ficam assim. Sempre que a pessoa passa por uma situação de traição, a pessoa sempre acha que será traída novamente. A pessoa sempre acha que a traição está sempre próximo, porque a pessoa já foi machucada uma vez. E muitas vezes a gente não consegue entender, né, o porquê da traição. A gente fica questionando. Eu não mereço isso, Deus. Né? A gente fala com Deus, a gente fala, nossa, eu não mereço essa dor, eu não mereço essa atitude do outro comigo. Eu não mereço. Muitas vezes a gente fica assim, né? A gente indaga muito Deus. Mas a gente prova e traz aqui na mesa que Jesus Cristo foi traído. A morte de Jesus Cristo foi devido a uma traição. Então a gente tem coisas que faz parte do sagrado. E muitas vezes a gente não sabe se está no plano de Deus. A gente não sabe se aquilo realmente tinha que ser daquela forma. A gente não entende. A gente tenta compreender de tudo quanto é jeito, né? Jesus Cristo sabia que seria traído. E muitas vezes na vida da gente, a gente fica nos porquês. Por quê, né? Por que você foi traído? Por que você hoje passou por uma traição ou está vivendo uma traição nesse momento? Ou você não sabe que foi traído e depois descobre? Ou você, naquele momento que você está ali, né, amando, praticando e exercitando o amor que você tem por uma outra pessoa, e você passa a ser traído. A falta de lealdade, gente, ela machuca muito. Ela dói muito no outro. E muitas vezes a gente fica com um peso da vida, né? Uma dívida com a vida. Quando a pessoa trai, ela toma essa atitude de trair o outro, ela aumenta uma conta muito grande. Essa conta, ela tende a aumentar, até chegar o momento em que você vai ser cobrado por tudo isso. A gente é cobrado pelas nossas atitudes. Às vezes, aparentemente, parece que a gente não é vigiado, parece que a gente não é visto, aparentemente. Porque nós não conseguimos enxergar muita coisa. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nesse plano. Então, às vezes não tem momento de prazer nesse mundo que pague, né, a dor que o outro pode sentir por uma traição. Não existe prazer que pague isso. Quando a gente fala de traição, a gente fala de alma, né, de dor, né, de feridas, né, que dilaceram a alma, que machucam a alma da pessoa. E quando a gente trabalha com espiritualidade, você trabalha com a energia, né, das pessoas, normalmente você identifica em algum momento da vida da pessoa que houve uma traição ou que houve algo que machucou aquela pessoa. A gente percebe que a pessoa, ela responde outros relacionamentos com aquela energia da traição, da dor que ela sentiu, com a energia daquela ferida. A pessoa tem medo de amar de novo. A pessoa tem medo de se entregar. Tem pessoas que criam complexos de serem traídas. Não pode ouvir um barulho, não pode ver um movimento que a pessoa acha que já está sendo realmente traída, porque um dia lá atrás ela viveu algo parecido, ela viveu algo que machucou demais. Então, quando ela vê um movimento de celular, quando ela vê uma atitude suspeita, ou quando ela sente um distanciamento qualquer, a pessoa já acha, né, ou já sente aquela dor daquilo que aconteceu um dia. Isso é o que a gente fala quando a gente fica com a alma ferida. Então a traição, ela não traz só, prestem bem atenção, dores na alma. A traição, ela traz cicatrizes que não curam, né? Elas não curam essas cicatrizes fáceis. Então as pessoas, elas se perdem demais quando são traídas. E aí eu olho pelo outro lado, o traidor, né? A gente fala do traidor. Até então a gente está falando da pessoa traída. E o traidor, né? Será que ele é consciente de que ele está machucando o outro? Será que ele é consciente da responsabilidade que ele tem com o outro? Será que ele é consciente de que essa ferida que ele está causando em alguém pode ser fatal, né? Ali, quando a gente fala da passagem bíblica de Judas Iscariote, a gente fala de uma morte, que é a morte de Jesus Cristo, né? Que hoje a gente vê que
nunca foi esquecido, está sempre aí sendo reverenciado na fé, sendo louvado todos os dias. Então a gente fica muito preocupado quando as pessoas não têm responsabilidade com o outro. Muito preocupado quando as pessoas elas são egoístas. Elas querem viver, uns fazem o faz de conta, né, de que nada está acontecendo, que aquilo é muito natural, leva com naturalidade, né, a traição que comete, com a atitude que faz. Outros acham sim que estão traindo, mas não acham que isso é um grande mal. Acham que isso é uma coisa pequena, uma coisa que não vai fazer tanto mal ao outro. Não tem consciência do tamanho da ferida que vai criar. A gente está vivendo um mundo, nós estamos vivendo um mundo hoje egoísta demais. As pessoas, pelos prazeres delas, elas machucam muito as outras pessoas, né? As pessoas, elas não têm responsabilidade naquilo que fazem, nas atitudes, né? Cometem um erro e através daquele erro cometem outros e outros e outros e vai levando a vida assim. Nós somos carne, sim, somos. Nós temos a parte física, né? Ad Allah fez a nossa massa do nosso rosto e não fez um igual ao outro, que é a pura prova do divino. Nós podemos ser parecidos uns com os outros, às vezes, mas não somos idênticos. Então, quando a gente percebe a permissão divina, quando nós percebemos o que os orixás fizeram, né, para que a gente pudesse estar aqui e permitiram tudo isso, sob a permissão divina, do sagrado de Deus, a gente percebe que as pessoas não têm noção do que nós estamos fazendo aqui, nesse plano. As pessoas não têm consciência da responsabilidade que elas têm com as atitudes nesse plano. Eu conheço pessoas que brigam, né, durante a vida por bens materiais o tempo todo. Gente, e não vão levar nada. Não conseguem entender que desse plano, dessa vida, nós não levamos um alfinete. E as atitudes que nós temos com o outro, o que fere o outro, o que machuca o outro, a gente também leva. Quando você machuca alguém, esse peso é muito grande. Essa tristeza, essa dor, né? Essa ferida que sangra. Você vai levar o que você fez, a atitude que você fez com o outro é uma dívida. A traição, gente, ela é muito perigosa. A traição machuca, a traição fere, a traição muitas vezes faz com que o outro crie feridas que não tem como você, na espiritualidade, recuperar, tentar mexer com aquilo que tá grudado dentro da pessoa, grudou. A pessoa fica com medo de ser traída novamente. A pessoa passa por situações onde tem medo de amar novamente. A pessoa passa por situações onde ela tem medo de se entregar a um grande amor porque ela foi ferida, ela foi machucada. Então você quando está vivendo alguma coisa nova, você sempre volta no teu passado e fala, meu Deus, será que eu vou viver de novo alguma coisa parecida? Alguma coisa que dói? Alguma coisa que machuca? Mas nós temos que saber que nós temos que saber lidar com tudo isso. Porque não é porque a gente sofreu algo que doeu, algo que feriu, algo que machucou, que a gente vai passar por isso a vida inteira. Nós temos que aprender muitas vezes com a dor, né? É muitas vezes com a dor que a gente aprende, a gente evolui, a gente consegue caminhar firme nessa vida, aprendendo com muitas atitudes que a vida às vezes nos faz se deparar com o sofrimento, né? Então, quando eu falo de Jesus Cristo, todo mundo fala assim, nossa, mas será que estava no plano divino ele ser traído por Judas e ele ter morrido, né? Ele foi identificado por um beijo, né? Ele levou esse beijo, Judas mostrou quem era Jesus através de um beijo, e ele foi pego, preso, Jesus Cristo sofreu e morreu. Então quando você fala, será que Deus não poderia ter modificado tudo isso? Será que Jesus Cristo, quando ele mesmo, numa mesa com os apóstolos, ele diz que seria traído por um daqueles 12 apóstolos, será que ele não poderia ter mudado tudo isso, né?
porque se ele tinha a força na mão, né? Ele era o enviado de Deus. Não. Muitas vezes, gente, nós temos que passar pelas coisas. Nós temos que passar por muitas provas. E nós temos que... Ele deixou o seu legado. Né? Há 2000 anos atrás, até hoje, nós estamos aí com o legado divino, do sagrado, de Deus, de Jesus Cristo, mostrando pra gente a tua palavra. Deixou aqui o que é certo e o que era considerado errado, o que Deus abominava. E nós estamos aqui para isso. Nós temos que entender o que é certo, nós temos que entender o que é errado, não cometer delitos espirituais para que a gente não fique comprometido com coisas ruins, com coisas que a gente vai voltar aqui para resolver depois. Nós voltaremos para nos resolver. E sabe lá Deus de que forma que a gente volta, né? Porque a gente não tem essa consciência. A gente não sabe de que forma voltaremos aqui para consertar aquilo que a gente fez, aquilo que a gente muitas vezes, ou consciente, né? Porque muitas vezes você sabe que você está errando, ou inconscientemente é aquela pessoa que acha que está tudo certo, que não fez nada de errado, mas machucou o outro. A gente vai ter que consertar isso. Então a traição é uma coisa que dói muito, dilacera a alma, machuca as pessoas. E muitas vezes você cria feridas no outro que, olha, que você não tem noção como depois aquilo não tem reparo fácil. Aquilo a gente não é com carinho, com perdão, que você consegue reparar uma traição, porque dói demais. E muitas pessoas ficam comprometidas com essa dor por uma vida toda. Então, gente, eu muitas vezes falo que a espiritualidade, a gente precisa de atitudes, né? A gente não pode achar que a espiritualidade é uma situação, é uma energia, uma forma de você lidar com a sua própria energia, ou uma forma de você buscar os deuses, ou uma forma de você ter a sua unção divina, sem que você não reconheça as suas atitudes, sem que você não olhe para você, sem que você não se policie de certas situações que a gente pode causar no outro, de certas coisas que muitas vezes machuca demais. A gente, eu com esses anos todos de mesa de jogo, a gente convive com a dor humana o tempo todo. E a gente percebe que as pessoas, às vezes, elas chegam muito machucadas, né? Elas chegam feridas, aquela ferida que, às vezes, quando você abre o oráculo, você abre o jogo e quer conversar com o orixá, mas quer que o orixá fale para a pessoa, muitas vezes aquela pessoa ela está tão ferida, tão machucada, que ela não está preparada para ouvir. Ela não está preparada para o que você vai dizer. Ela não está preparada para tentar mudar aquele sentimento que a pessoa sofreu, né? Da atitude do outro, aquilo que machucou o outro. A mesma coisa a gente fala do egoísmo, né? Da vida material. As pessoas são muito apegadas à vida material. E nós, quando nascemos, encontramos tudo nessa terra. Nós não levamos nada e brigamos o tempo inteiro por tantas coisas. Brigamos porque queremos, pela nossa vaidade, pelo nosso ego, né? Tem gente que quer coisa demais e passa na frente de todo mundo e muitas vezes esquece do outro, esquece do ser humano, não tem consciência espiritual. Nós precisamos de ter responsabilidade, sim. Você tem que parar para pensar, sim, porque quando a gente vai embora, você não leva nada com você, você não leva uma agulha. Você veio pelado e vai morrer do mesmo jeito. A gente só veste uma veste para não ficar feio, para ir embora, para a gente voltar para casa do pai ou voltar para onde a gente tem que voltar. Quando a gente comete algumas coisas, a gente nem consegue subir, a gente nem consegue voltar rápido. A gente fica ali sendo preparado para poder se purificar, para poder subir, porque não é assim. Existe uma lei nessa história kármica, divina, né, do sagrado, uma responsabilidade que a gente tem que cuidar hoje. Você tem que cuidar enquanto você tem tempo. Você tem que cuidar de você enquanto você tem tempo. Então a gente está caminhando para o mesmo lugar, todos nós. Não tem ninguém que vai para lugar diferente, não. O pobre, o rico, vai para o mesmo lugar. E a gente tem que entender isso. Isso é tão óbvio. E a gente às vezes fala isso, mas é muito óbvio. Só que as pessoas, elas, pela emoção, elas preferem
cometer tantas coisas, fazer tantas coisas que às vezes você fica comprometido com o negativo, com a sua atitude ruim, com a sua ambição, com a sua mente que às vezes não te ajuda, com o teu temperamento que às vezes você não consegue mudar. Isso é triste demais. Porque a gente não está aqui para pregar a verdade para ninguém e nem para dizer o que é certo, o que é errado, porque nós somos seres humanos. Mas nós estamos aqui para falar que existe um sagrado. Existe aí nós não estamos sozinhos. E entre nós, tem muitos anjos, né? Tem muitos orixás, tem muitos exus tomando conta também da nossa vida, porque eles são juízes. Eles são delegados, são juízes. Quem tem merece, quem não tem não merece, e vai assim. Porque eu conheci pessoas que achavam que estavam se dando bem. E elas vão caminhando, 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 lá na frente, elas se arrebentam. Porque elas andaram no caminho tendo atitudes erradas. Elas andaram plantando vento e vão colher tempestade. Quando a gente planta vento, a gente muitas vezes pode colher tempestade. E é isso, tsunamis, né, na nossa vida. A gente precisa ter aí uma responsabilidade. Como eu sempre digo, o sagrado ele existe e ele está entre nós. E nós temos que saber lidar com tudo isso. Dormimos com a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor. É isso que a gente tem que fazer. Porque também não adianta você achar que você não vai acreditar em nada, você vai pensar que nada existe, porque você vai prestar conta do mesmo jeito. Do mesmo jeito. As pessoas têm a mania de não querer acreditar porque elas não querem se resolver com as atitudes. Elas não querem serem honestas com elas mesmas. Então é preferível não acreditar em nada. Mas mesmo você não acreditando em nada, você vai prestar conta de tudo que você faz. Você vai prestar conta de todas as suas atitudes nesta vida. Então é bom você saber que você tem responsabilidade sim sobre a sua vida e muita responsabilidade sobre a vida do outro também. Porque o outro não é qualquer um. O outro existe ali um anjo da guarda, existe uma energia, existe toda uma proteção que protege o outro e que pode se virar contra a gente. E que pode se virar contra as coisas que a gente faz. Eu precisava falar isso porque muitas vezes eu fico procurando temas. E tem temas que são complicados de chegar aqui para falar com vocês, né? Porque eu não quero chegar aqui e ficar falando difícil. Eu quero chegar aqui e falar de um jeito que vocês entendam, né? Então, quando a gente para pensar no plano de Deus, olha o que aconteceu com Jesus. Será que era plano de Deus que ele fosse traído? Ele sabia que estava sendo traído. Ele disse que seria traído. E mesmo assim morreu por uma traição. Olha que situação. É como nós. E tudo isso está escrito. E tudo isso está aí. Bom, eu precisava dizer essas palavras para vocês, né? Porque trago aqui coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Dizer para vocês, meu telefone de contato, né, para as consultas, eu continuo jogando, minhas consultas não são caras, dá para você pagar uma consultinha, dá para você ir lá, ser orientada. As pessoas que vão gostam muito, porque você muitas vezes não consegue entender a sua vida e o orixá passa a te dar uma direção, né? Meu telefone de contato é 0 operadora 11 984 19 50 90. É 0 operadora 11 984 19 50 90. Eu atendo ali no Metrô Saúde, é bem pertinho de vocês, uma quadra do metrô. Atendo a Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. E para quem quiser também pelo WhatsApp, é por mensagem de voz, eu atendo também. É como eu estou dizendo, minhas consultas não são caras, dá para você pagar uma consulta, se orientar. Muitas vezes, com uma orientação, vocês não têm noção como a gente se ajuda, né? Então, 0 operadora 11 984 19 50 90. Gente, que peninha. Passa tão rápido. Eu tô aqui uma vez por semana na Vibe Mundial, fico esperando a semana inteira para estar aqui com vocês e passa na velocidade da luz. Quero deixar meu telefone de contato com vocês, 0 operadora 11 984 19 50 90. Pega uma caneta. Se você não precisa agora, anota, porque uma hora alguém pode precisar. E a melhor alegria que existe na vida da gente é a gente dar caminho pro outro, tentar
uma luz para outra pessoa. 0 operadora 11 984 19 50 90. Eu tô ali no Metrô Saúde, atendo o Brasil inteiro e até fora do país por mensagem de voz pelo WhatsApp, é sob depósito bancário. Minhas consultas não são caras, né? Dá para você pagar uma consultinha. Quero agradecer vocês. Motumbá, Motumbaxé.